Bom, então vamos lá, Ruth, capítulo 4. Vocês conseguiram ler? Ah, era isso a pergunta. Vocês conseguiram ler Ah, o capítulo antes da aula? Não, Elis. Tá. não. Bom, a gente vai poder ler agora. Isso, é. Seria legal, seria muito bom, né? Poder ler. Pessoal, bastante gente leu, fico feliz. É, Mas a gente vai ler agora, né? Vamos tentar dar uma atenção especial aí Nem. à leitura pra gente poder dar prosseguimento, né? Amei. Samuel voltando. Bom, relembrando, né, as nossas dicas de estudo, o roteirinho que a gente vai seguir na aula de hoje, né? É, Sempre começando, claro, com a oração. amém. Então, eh, vamos orar. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, Amém. obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está concedendo para a gente. Amém. É, Obrigado pela noite de descanso que o Senhor deu. Obrigado, Amém. Senhor, pelo culto de ontem também, que foi uma bênção. Amém, Senhor. Eu peço, Senhor, conceda a nós é, uma aula abençoada. Fala conosco, Amém. ajuda-nos, Senhor, para que a gente compreenda mais do Senhor por meio desse texto que a gente vai estudar hoje. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Sim. Vamos lá, gente. Ler cuidadosamente. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer assim, ó. Como ele tem 22, a gente pensou no seguinte. Tem 7 pessoas, né? 7 pessoas, não. 8. 8 pessoas. Com a gente. Aí, então, cada um vai ler 3 e Cada um vai lendo vai 3 e ler a gente 3, tá fecha no bom? final. Isso, a gente fecha no fim, tá? Então, é isso. Então, a gente vai seguir a sequência do que a gente tá vendo? Você vai falando o nome que vem depois. Tá bom, Fala alguém para começar e depois vai seguindo. tá. Então, o irmão Cláudio pode começar, por favor? Obrigada, irmão. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Agora, é... o pastor Silas, por favor. Isso. Obrigada, irmão Cláudio, agradeço. Bom, estão ouvindo? Sim. Sim, Pensei que havia, pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. isso. Agora, irmã Elisângela. Obrigada, pastor Silas. Glória a Deus. Ei, Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel.
Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. Amém. Obrigada, irmã Elisângela. A pastora Rose, por favor. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Obrigada, pastora Rosa. Agora a irmã Isabel, por favor. Irmã, só liga o microfone, por favor. Não consigo ligar daqui. Obrigado. Desculpa. Obrigada. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o Não, menino amém, no irmã. Obrigada, irmã. Amém. Amém, muito obrigada. Agora o Samuel, irmão Samuel. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Ah, ok. Obrigada, Sá. Bem, Ok. Então, tá certo. Então eu vou. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Amém. 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 Ei! Muito bem, pessoal. Agora a gente já leu cuidadosamente. Então, o que vocês entenderam do texto? O que chamou mais atenção? Se vocês tiveram também alguma dúvida, alguma coisa assim. Amém, irmão Cláudio. Não, o que eu queria saber, quanto a referência ao resgatador, por que Boaz já não poderia ser o resgatador? Teve que ter um resgatador de negar para depois ele, não, eu vou ser o resgatador delas. Sim, amém. A gente vai falar sobre Aí. isso daqui a pouquinho. Isso a Isso, gente eu já ia separou. responder. Legal, ótimo. Não, mas é legal, porque é uma pergunta importante. bom. É essencial, na verdade, para a gente entender o texto. Mas legal, obrigado por ter colocado. Mais alguma questão, gente? Não.
Uhum. Então tá bom. Hum. Então, Então vamos lá, pessoal. Vamos lembrar o contexto. ver o contexto. Bom, a gente sabe, né, que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, não tinha nenhum parâmetro de nada ali, mesmo que tivesse a lei, mesmo que tivesse os textos ali que Deus, né, havia colocado. A verdade é que ninguém sabia, poucas pessoas sabiam. A gente vê, por exemplo, nesse texto algum segmento de lei, né? Hum. Mas tinha muita questão, assim, de seguir por seguir, né? Hum. Acho que o mais importante em relação aqui, como a gente tem visto, né, nos textos anteriores, Isso. é que nessa época dos juízes a coisa estava meio bagunçada. Bagunçada, exato. Então, você tinha gente que era temente a Deus, você tinha gente que não era muito temente a Deus e, em suma, né, as coisas seguiam meio assim porque cada um fazia o que dava na telha. Isso, exatamente. Nós vimos que elas chegaram. Elas? Ah, é verdade. Nós vimos que a Noemi e a Ruth chegaram na época da colheita da cevada. Vimos que ali que a Ruth, ela foi exatamente na era do Boaz, né? E também descobrimos o que era uma era, né? Porque a gente não sabia. Além disso, obrigada. Nós vimos que os fatos, né, ele aconteceram não somente na era do Boaz, lá que a Ruth seguiu o plano lá que a Noemi havia falado, né? E que ela, a Noemi ensinou a Ruth sobre acerca do resgate, né? Dessas questões na casa dela, né? E que também explicou como a Ruth deveria agir, né? Que depois ela fez isso na ira do Boaz. E vimos também que depois ela dá outras instruções para ela. Como descanso, né? Como descanso, exatamente. Bom, a gente viu que a bondade foi o termo principal no nosso capítulo anterior, né? Que nós vimos que Deus ele foi bondoso com Ruth, com Noemi e com Boaz, porque ele permitiu com que com que todas as coisas cooperassem para que eles se encontrassem. E assim Deus o supriu, né? Em todas as coisas. Vemos, Diga, pode. além disso, nós vemos a bondade humana, nós vemos que Ruth foi bondosa com Noemi, porque ela fez questão de ajudar a sogra, né? De suprir a sogra. Além disso, a gente vê também que Boaz foi bondoso com a Ruth também, a cuidando, abençoando também, né? E vemos que Noemi também foi bondosa também com a Ruth, porque também a auxiliou. Então deu ali um direcionamento para ela. É isso. Agora, olhando de coisas desse texto, né? É. Eu acho que a primeira coisa, algo que o irmão Cláudio falou, né? Desse trecho aqui, né? Se você quiser resgatar essa propriedade, resgate-a, porque ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. É aquele trecho da prioridade, né? Do resgate. Se a gente for ver lá em Levítico 25, versículos 24 e 25, a gente consegue pegar um pouco disso. Alguém poderia ler, por favor?
Posso ler? Pode sim, Irmã, por Amém. favor. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Obrigado. Tá. Aqui nesse trecho não fala. Não separamos o texto que fala do. Aqui. Irmã, se a senhora também puder ler, nesse mesmo capítulo, os versículos 47, 48 e 49, depois a gente marca também aqui. Daí ajuda também. Tá bom. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer, se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos primos ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Amém. Ele Não, tá bom. é até Tá, isso, é só até o 49. Então, a gente vê aqui que existe essa questão do parente mais próximo e existe uma prioridade de quanto mais próximo vem primeiro essa. Como que eu vou falar? Esse direito. Direito. Isso. Uhum. É porque é um direito barra dever, né? É. Eles são obrigados a fazer isso, mas é um direito porque também está adquirindo uma propriedade, está adquirindo uma terra. Uhum. Então, muito provavelmente, esse primeiro resgatador que a gente vê no texto de hoje, ele era um parente mais próximo de Elimeleque do que o Boaz. Então, talvez fosse irmão ou um primo de primeiro grau, a gente não sabe, mas existe uma proximidade maior. E daí por isso que o Boaz falou, não, tem alguém que tem mais direito do que eu para fazer isso. Vou conversar com ele, porque se ele quiser resgatar, bem. Se ele não quiser, eu resgato. Boaz era o segundo na fila, né? É. Ficou claro, gente? Uhum. sim. Ó, é isso aí, entendi bem. Legal. E agora a segunda parte do... Ele tirou a sandália. Uhum. O próprio texto, ele fala um pouquinho, ele dá essa explicação mais geral de que quando as pessoas faziam negócios em Israel, eles usavam a sandália como confirmação, Uhum. né? Como se fosse a assinatura deles, né? O contrato era a sandália. É. Mas a gente tem um outro texto que, na verdade, mostra até meio que negativamente essa questão da sandália, que está em Deuteronômio 25, que a gente já leu já, o comecinho dele, mas a gente pode reler agora o restante do texto, né? Então, alguém poderia ler esse trecho de Deuteronômio 25, do 5 ao 10, por favor? Eu posso ler? Pode sim, por favor. Vou ler do 5 ao 10. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar à porta da cidade e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele.
Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Ele ficou descalçado. Obrigado, tio. Obrigada, tio. Então, vocês veem, né? Existia, como a gente viu no texto ali de Ruth, opa, deixa eu ver aqui. Existia essa questão do usarem a sandália ali como um Isso. contrato, mas no contexto de resgate de pessoa, de alguém se casar ou não com a viúva de alguém, com a viúva, né? Isso, Para é. prosseguir a descendência, também existia essa questão de usar a sandália ou de tirar a sandália como um sinal de recusa, né? Então, o cara. Aconteceu isso, né, nessa história de Ruth. Ele se recusou a casar com Ruth e assumir, né, essa responsabilidade. Então ele vai lá, tira a sandália e fala: pode, você mesmo resgata Boaz, que isso não é pra. Não tá pra mim, né? Não é pra mim. Ok? Isso. Amém. Ok. Prosseguindo, gente, identificando termos principais. É, Tá, dessa vez a gente quis fazer mais ou menos da forma tradicional, como a É. gente tinha feito no primeiro capítulo. Então, vamos tentar levantar aqui termos principais que vocês conseguem identificar aqui. O que que aparece mais nesse texto? Vamos ver se a gente concorda aí no final com os Isso. termos principais Resgatador. do. Desculpa? Resgatador. Resgata? Resgatador. Isso. Legal, ótimo. É o ponto principal aí mesmo. Resgate aparece muito, né? Resgate, resgatador, resgatar. Esse resgate tem a ver com o quê? O que que ele resgata, né? Isso, isso. Seria adquirir o direito? Seria isso? Isso, o resgate é adquirir um direito. Mas aí é adquirir direito sobre o quê ou sobre quem? Sobre a descendência da família? Isso. Então, o Também. primeiro foi, vamos pôr ali que um deles foi esse, né? Resgate da família. Então, manter o nome, né? Isso. Isso. O que mais? Proteger a sogra, né? E também. Que tem a ver com a família ali, né? Isso, isso. O sustentar, Continuar, né? né, a Isso. descendência, né? O nome, né? Continuar, né? Da continuidade, né? A descendência, né? Aham. Hum, Resgate de terras também, que está no 5, né? isso. Isso. A propriedade, né? Do Isso. Elimelec. Beleza. É interessante porque Boaz cita primeiro, né, o resgate de terras. Uhum. E depois ele fala: quando você resgatar as terras, você também tem que resgatar a viúva. E isso é uma coisa legal que a gente pode discutir aqui, né?
que é essa questão, essa relação entre resgatar a terra e resgatar pessoas, resgatar a viúva, né? Que a gente até discutiu, acho que na aula de introdução ao livro, É, que são leis diferentes, isso. mas que elas acabam andando juntas, né? Porque você tem um contexto ali de Noemi pobre, vendendo suas terras, e a Noemi viúva, né? E É, a Noemi e Ruth viúvas, né? sim. Então acaba que o resgate é um resgate tanto das terras como da viúva. É. Hum, ok, aqui. Agora, quanto a pessoas que aparecem no texto aí? Então, quem são os personagens do texto, só pra gente destacar também. Uhum. Boaz, Ruth, Noemi. Boaz, Ruth e Noemi. Sempre passando aqui. Personagens. Boaz, Ruth, Noemi e Ruth. Quem mais que temos de personagem, gente? O Quem que aparece? descalçado, Oi? o descalçado, Ah, o carinha lá, o o descalçado. descalçado, né? E agora ele vai ser descalçado para sempre. Uhum. Eu acho que eu entendi. É uma palavra principal também do texto, É, né? Acaba se exatamente. tornando. Isso. Mas legal, esse daqui é um personagem importante também, que é o primeiro resgatador, né? Ah, e a gente ainda tem mais gente, né? Tá, que eu passei antes, né? Posteriormente, a genealogia, né? Os descendentes de Ruth e Boaz, né? Que até chegar a Davi, né? A genealogia seria. Sim, sim. É, os personagens da genealogia, eu acho que nem precisa citar tanto, porque acaba só citando os nomes ali, né? Eles não têm tanta relevância Na na história. história. Mas, beleza, a Os gente 10, os 10 líderes da cidade, Os seria? os líderes, líderes, isso. legal. Uma coisa boa. Acaba tendo mais gente da cidade, né, que tá acompanhando ali. As mulheres da vizinhança que ficam vendo as últimas Ah, novidades. não, isso daí vem depois. Vem depois. É isso daí também, a fofoca. hum, Mas a gente tem que lembrar que essa situação, essa história acontece na porta da cidade, né? Na porta da cidade de Belém. Então é um lugar que tinha muito fluxo. E tem um motivo, né, para Boaz fazer isso. O que vocês Uhum. imaginam que seja? Claro, é algo histórico, né? Mas vocês entendem por que que Boaz vai na porta da cidade para fazer tudo isso? Para ter testemunhas. Para ter testemunhas, Isso, exatamente. exatamente. Inclusive, né? Pronto, agora dá para passar aqui. Então, de personagens, a gente tem aqui o primeiro resgatador e as testemunhas, que são os 10 líderes, mais o povo que estava passando ali na porta. Isso é algo importante também, é bom a gente citar aqui, porque aparece aqui e aparece em outros lugares. Geralmente, os líderes do povo ficavam na porta da cidade. Era um lugar de fácil acesso, era um lugar que todo mundo da cidade, ou muita gente da cidade, poderia ver quando eles dessem algum juízo, fizessem algum julgamento, alguma coisa assim. Aí, verdade, tá? De personagem, como a Carol falou. Temos as mulheres lá que aparecem no final, né? É, Conversando com a Noemi, é. se alegrando com Noemi. É, elas estavam se alegrando. Mas é legal porque vocês lembram que elas também tinham aparecido em Ruth 1? Alguém consegue lembrar Uhum. o que acontece em Ruth 1? Que quando citam as mulheres e agora cita de novo as mulheres, qual que é a relação entre os dois textos? Bom, no primeiro, pelo que eu me lembro assim, mais ou menos, é porque a primeira é a desgraça que a Noemi estava tendo, né? Estavam Ai, comentando sobre isso, né? Que ela, às vezes, fala Mara, né? De amarga, não sei o quê.
E depois, agora, não, agora depois já é a bênção, né, de Deus sobre a vida dela, né? As mulheres estavam Aham. glorificando aí. Uhum. É mais ou menos isso. É, Uhum. amei. É um livro que fecha ciclicamente, né? Ele começa mostrando a tristeza Uhum. da Noemi, É, e as mulheres ali acompanhando e tentando consolar, e agora no final, a alegria da Noemi e as mulheres se alegrando junto com ela, né? é, Amizade é importante, né? é. Bom, e não como personagens, mas como pessoas que aparecem no texto, aparecem aí os falecidos, o Elimelec, o Malom, Isso. acabam sendo citados, que é bom pra gente relembrar também aí, né? O que é a motivação do texto, né? Isso. Bom, de personagem, de coisas importantes, de expressão importante, a que mais aparece de longe é É, a de resgate, resgatar, resgatador, e é como a gente discutiu, né? Resgate de propriedade, da terra, da herança e de manter o nome também. sim. Não vai É, querer aparecer. Pronto, foi. Manter o nome. amei. Mais algum ponto importante, gente? Desse. Nesse capítulo, mais alguma palavra que vocês acham que aparece bastante ou que vocês acham que Isso. seja relevante? Hum, hum. É uma coisa assim que tem muito que eles comentam é sobre o Senhor, né? Faça ao Senhor como foi. É que tudo que eles falam estão glorificando ao Senhor, né? Tudo de acordo Amei. com o que o Senhor tem destacado. Então, Uhum. Amei. Amém. É porque Deus cuida, né? É verdade. Porque é só ele, né? Cuida, né? Amém. Bom, gente, Hum, antes da gente prosseguir, hum. identificamos os termos principais. Isso. Eu acho que assim, tem algumas coisas aqui pontuais no texto que a gente poderia discutir antes de prosseguir. Isso. Apesar de já ser 9h40, mas eu acho que dá tempo. É. Dá pra gente fazer uma discussão rápida. Primeiro, vamos lá, a gente tinha um primeiro resgatador antes com prioridade maior do que Boaz para resgatar. Isso. Ele não resgata. Por quê? Qual que é a justificativa que ele dá? Ah, isso. A pastora é Ah, só. tô discutindo, então Ah, vou passar. perdão. O que o que a gente vê é que ele não quis resgatar porque ele já tinha uma família e ele quis manter aquela família, porque senão iria entrar Ruth para formar uma nova família. Ele não queria, mas ele queria ficar no que ele já possuía. Uhum. Então eu acho que é isso. É, É interessante porque ele não se importa, não se importou em resgatar a terra. exatamente. Quando teve a oportunidade de comprar a terra, ele falou: eu compro. Mas quando teve a oportunidade de ter que. A oportunidade não, né? O dever de ter que dar sustento para Noemi e para Ruth, daí ele falou: talvez eu já não tenha como fazer isso. Isso. Então, é,
tem muitas coisas aí, a gente pode levantar possibilidades. Possivelmente ele sim já tinha uma família, mas isso não existia nada na lei que impedisse, né, dele ter mais de uma mulher, ainda mais como uma obrigação, né? Ele tinha obrigação de casar, na verdade, com a Ruth. Mas ele fala, não posso pôr em risco a minha propriedade. Então talvez ele não tivesse meio suficiente para sustentar também. Hum. Existem muitas questões aí que a gente pode levantar, mas o que ele fala é, vou pôr em risco, né? Pode falar, pastor. Então, porque no caso não era só pegar a Ruth, né, resgatar, ele ia ter que ter um filho com ela, ia ter que aumentar mais um herdeiro de outra família que não a dele. Uhum. E ele não quis, acho que, dividir a herança dele, porque tudo bem, ele adquiriria uma terra a mais, que era uma coisa a mais, né, que aliás foi citado no culto de ontem, de priorizar coisas e não pessoas, né? Uhum. E tal, e bom, a prioridade das coisas, tudo bem, eu tenho obrigação, eu vou resgatar. Porém, quando falou, ó, você vai ter que casar com ela e ter um filho com ela, e vai ser o nome do marido dela, então vai dividir a propriedade dele, vai dividir a herança dele, né? Porque esse herdeiro iria entrar na herança dele também, Uhum. da propriedade dele, né, que ele já tinha. Uhum. E talvez Daí, a porque propriedade dele fosse maior do que a do Elimelec, não sei, ele não estava nem sabendo. por isso, né? Mas é que ele tinha outros filhos e aí dá aquela encrenca que nem deu lá com o Gileade lá, com o Jefté. Verdade. Dessa parte, gente, tudo certo? Podemos prosseguir? Aliás, tem mais um ponto que a gente também discutiu quando estava preparando essa aula que a Isso. gente gostaria de colocar. Versículo 14. As mulheres dizem para Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Quem é esse resgatador de Noemi? Já que ela não casou com ninguém, né? Deus? Ah, Não não, mas deixa. que fala, louvado seja o Senhor, que seja Deus, que não a deixou sem resgatador. Foi o neto, não foi o neto? Quem desculpa? Não foi o neto? Ed? Também. Então, essa é uma boa pergunta, né? A gente discutiu bastante. Porque assim, em relação a sustento, é, pode ser o próprio Boaz. Mas em relação à alegria, como a continuação do texto fala no versículo 15, dá muito a entender que é o neto, né? Que fala, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, porque é filho da sua nora. Até porque ele, vamos dizer assim, se a Ruth casasse com Boaz e eles não tivessem filhos, Tudo se perdia do mesmo jeito. então na verdade o resgate se deu por Obed, porque o Obed é que dá continuação à família da Noemi, né? Na verdade, do esposo dela, do Elimelec. Então, ele que dá continuidade à família, Uhum. né? E o sustento aí é duplo, né? Um sustento de alegria, de motivação, né? Claro. Amém. E um sustento também físico, né? De alimento. Então a Noemi agora tá tranquila porque vai dar para continuar vivendo o restante da vida dela em paz, né? Deus preparou tudo para ela. Amém. Muito bom. Tudo certo, gente. Prosseguimos? Uhum. Então, vamos lá. Identificar ponto crucial. Bom, pessoal, Nem tem muita discussão aí, né? nem tem muito o que falar, né? Como a gente viu, resgate, leve fardo. Ah, não é esse resgate, é outro. É o resgate mesmo. Então, a gente viu ali que o termo que
o que define, né, na verdade, esse capítulo é o resgate. Que é o desfecho ali, né? Porque tudo foi para isso, né? Para que acontecesse isso. É o momento ali principal da história ali, né? E esse texto, e esse último trecho que a gente leu, né? O louvado seja o Senhor que não a deixou hoje sem resgatador. Eu acho que fecha isso, né? Como a bondade de Deus, como a gente tinha visto antes, né? A lealdade de Deus para com Noemi, para com a família de Elimelec, para com Ruth, se manifesta por meio desse resgate, né? Amém. Por meio desse resgate. E isso é algo muito bom porque aponta também pra gente, né? E daí a gente vai no Veja Cristo no texto. Que novamente, né, a gente não tem, por estar no Antigo Testamento, uma citação direta de Jesus. A gente tem a genealogia ali no final, que é muito legal, que depois a gente pode comentar um pouquinho mais. Mas a gente vê esse tema principal do resgate, né? E a gente vê no texto, né, Jesus providenciando esse resgate da Ruth e da Noemi. Continuação daquilo que a gente tinha visto na aula passada, né? Amém. Porque a gente viu, né, que Jesus, na bondade dele, começou a encaminhar o resgate da Noemi e da Ruth. Aqui a gente vê exatamente o resgate da Noemi e da Ruth. Amém. E como Jesus cuidou de tudo isso, né? Amém. E a gente entende isso como um tipo, como um modelo daquilo que seria revelado mais para frente, né? Amém. Jesus resgatando a sua noiva do domínio das trevas, como a gente também discutiu na aula anterior, né? Mas da mesma forma que que Boaz resgata, né? Ruth e Noemi paga ali uma quantia. Jesus resgata a gente, mas não com dinheiro, não com ouro, não com prata, não com coisas, mas com o próprio sangue dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Ele é o nosso resgatador. O nosso resgatador. Bom, obedeça a voz do Senhor. Então, pessoal, a gente vê que se Jesus. Oi? Desculpa. O primeiro ponto da procrastinação. Beleza. Obrigada. Então, ali a gente fez algumas reflexões, né? Primeiro, tenho priorizado o que preciso fazer? Porque nós sabemos que nós temos prioridades, né? E nós temos coisas secundárias nas nossas vidas. Mas será que nós temos detectado quais são as prioridades da nossa vida, né? Porque senão a gente fica trocando ali as coisas. E a gente vê, por exemplo, que a Ruth fez o que tinha que fazer, o Boaz, ele viu ali. No dia mesmo. No dia mesmo ele já foi e fez. A gente pensou nessa frase porque nós pensamos também naquele ditado que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um ditado popular, mas assim, é isso, né? Então a gente precisa ter as nossas prioridades, a gente precisa saber quais são elas. E a gente, como cristão, acho que a primeira prioridade que tem é o reino de Deus, né? Amém. É isso aí, é o reino do Senhor. E aí, a segunda pergunta é: tenho descansado e confiado no resgate que Jesus fez por mim? Jesus é o nosso resgatador, ele já fez esse resgate. Então, é o que eu preciso. Agora é descansar e confiar que ele já fez isso, que ele já o fez. Então,
foram essas as questões que nos chamaram a atenção. Porque... tá bom. Foram essas as questões que nos chamaram a atenção. Então, a gente precisa, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? E depois, descansar e confiar que Jesus, ele já nos resgatou, que nós somos filhos dele. Então, a gente não precisa mais ter medo. A gente só precisa confiar. Amém. E eu acho, só vou acrescentar uma coisa que eu Sim. pensei agora. Da mesma forma que Ruth vai conversar com Boaz e quando ela volta para falar com Noemi, a Noemi fala, descansa, porque Boaz vai fazer tudo o que tem para fazer. Da mesma forma, a gente espera em Jesus, porque a gente confia no resgate dele, a gente sabe que foi resgatado, mas não a confirmação, porque isso já está confirmado. A gente já tem um selo dentro de nós que é o Espírito Santo. Mas a consumação acontece no fim dos tempos. E a gente tem que descansar até lá. Porque o resgate não foi a gente que fez por nós mesmos, mas foi Jesus que fez por nós. Então a gente tem que descansar e confiar no Senhor. Amém. É algo muito... esse paralelo anda assim muito forte, né? É muito claro. E que a gente possa descansar assim, né? Amém. E por fim, né? Uma coisa que a gente vai destacar muito na aula da semana que vem. Eu tenho reconhecido o cuidado de Deus na minha vida, que no finalzinho a gente vê a genealogia, né, do Davi. Então a gente vê que toda essa história de Ruth foi cuidada por Deus ali, né, foi guiada por Deus, para que no futuro, né, depois de 3 ou 4 gerações a partir de Boaz, nascesse o rei Davi. Que depois a gente ainda coloca um pouquinho, algumas gerações a mais e chega em Jesus, né? Então, você vê, né, coisas de casualidade, né? Por acaso a Ruth entrou em tal lugar. A Noemi fala, Ruth, eu acho que você tem que fazer isso e isso. Ela fala, beleza, eu vou fazer. E foi lá e fez, sabe? Então, Deus cuidou dos detalhes e para que a história fosse de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. E a gente tem reconhecido esse cuidado de Deus na nossa vida? Diga, pastora. Assim, ó, assim, logo no início desse quadro, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava Tá passando passando, por quando ali. Boaz. Verdade, a mesma coisa. É o cuidado do Senhor. Amém. Em soma, Deus cuida de tudo mesmo. A gente pode ficar tranquilo nele. É isso aí. Amém. Bom, gente, Olha. Posso só uma coisinha? claro. Dar uma salgada um pouco. Os personagens principais desse livro de Ruth, claro, a própria Ruth, né, que é o nome do livro, a Noemi, que era a sogra dela, lá que ia ficar viúva, e o Boaz. Né, o Boaz que foi o resgatador, né, o Boaz que foi o Goel. E por que o Boaz foi o Goel? O Boaz foi o Goel porque, embora lá o povo vivesse sem lei, sem nada, ele conhecia, sem rei, né, ele conhecia a lei bem detalhadamente. Então ele sabia de como era. O outro lá, resgatador, pensou que era só a terra, porque ele via materialmente as coisas. Embora foi fiel com a sua família. Mas ele via materialmente. Mas o Boaz não. O Boaz enxergava além. Falou, não, tem esse resgate, mas também tem esse resgate. Então Deus pôde usar a vida dele porque ele conhecia a palavra de Deus. Amém. Deus pode usar a nossa vida quando a gente conhece a palavra de Deus. Então, às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas não quer ler a Bíblia, né? Então fica um pouquinho difícil. Então, mas o Boaz conhecia. Amém. É isso Amém. aí. Sensacional. Amém. Sensacional. Legal. Bom, gente. Então encerramos aqui a nosso estudo do livro de Ruth. Diga. Bom, tá.
Então, a gente encerrou aqui a leitura. Semana que vem vamos fazer, se Deus quiser, uma revisão aí do livro de Ruth. Isso. E se vocês puderem, quem puder reler o livro, ótimo. Isso. Quem puder pelo menos reler as anotações que fez, vai ser muito bom pra gente poder fazer uma revisão bem bacana. Isso. E se vocês tiverem dúvidas, assim, se surgirem dúvidas nessa revisão ao longo dessa semana, fiquem à vontade. Para vocês marcarem e fazer as perguntas, trazer as perguntas na semana que vem. Tá certo, gente? É isso aí. Uhul. Então, vamos fazer uma oração para finalizar? Vamos. Amém. Sério? Olha. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pelo teu amor, porque o Senhor é bom e fiel, porque o Senhor nos dá certeza de que o Senhor cuida de todas as coisas, porque o Senhor fez o resgate por nós. Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, nem por ninguém, mas o Senhor o fez para que nós pudéssemos andar em liberdade e em segurança. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos permitiu estudarmos esse livro e que ele realmente possa trazer essa edificação às nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Tchau, pessoal. Obrigado, Boa gente. semana. Boa semana, Glória! Deus abençoe. Amém. Bom dia, Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, gente. Uhul! E parabéns, tá? Também, né?